O pessoal, aqui é o Felipe, no canal Automobilismo Brasil, e eu vim concluir, tá, o vídeo anterior, trazendo agora análise de telemetria, questões judiciais, enfim, vim concluir o vídeo, ok? Por que eu não concluí no vídeo passado? Porque eu respeitei a política do YouTube de vídeos de 15 minutos, procurar não passar de 15 minutos, porque isso atrapalha em retenção, atrapalha no algoritmo, e aí não ia adiantar, tá? Eu trazer minha teoria, trazer um monte de elementos igual eu trouxe e ter problemas de retenção e, consequentemente, de divulgação do vídeo por parte da plataforma. Então, eu respeitei todos os critérios da plataforma, tá? E precisei de mais um vídeo para concluir o assunto, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante para a gente entender a telemetria desse carro é eu tentar mostrar para vocês como isso funciona. Eu sei que tem muita gente que vai assistir esse vídeo que sabe ler esses dados, tá? Eu peço às pessoas encarecidamente que tenham paciência, tá? De eu estar fazendo essa explicação que para eles pode ser óbvia, mas para muitas pessoas que são leigas isso é muito necessário. Até porque é fundamental que haja democratização da informação. Então, isso, aliás, é o princípio básico do YouTube. É a gente democratizar a informação, fazer a pessoa que é leiga entender o assunto e chegar a uma conclusão ou não. Tá? Porque às vezes ela pode continuar com a opinião dela, eu respeito totalmente. Tá? Mas eu estou aqui para dar a minha opinião, quero deixar bem claro. E a minha opinião ela bate totalmente com a versão dada pela Williams. Versão essa que fez a Williams vencer 3 processos sobre a promotoria italiana, ok? 3 processos, um em 97, um em 99 e um nos anos 2000. E nos 3 a Williams venceu, tá? Então, baseado na teoria da Williams, baseado em toda a informação que eu recolhi esse tempo todo, a gente vai para o vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é que nos gráficos de telemetria eu vou utilizar muito o LATACC. O que é esse gráfico? É o Lateral G-Force, tá? A força G lateral do carro. E como ela funciona? É muito simples, tá? Quando eu viro o veículo para a esquerda, esse gráfico fica positivo porque a massa se desloca para a direita. Quando eu viro o veículo para a direita, esse gráfico fica negativo porque a massa se desloca para a esquerda. Ok? É muito simples, não tem mistério, tá? Do outro lado, você tem o LON ACC, que é o Longitudinal G-Force. O que é isso? Toda vez que a massa é deslocada para frente, ela fica negativa. Toda vez que a massa é deslocada para trás, ela fica positiva, ok? Gravem essa informação porque ela é bem importante, a gente vai usar ela no vídeo. Bom, explicada a força G, vamos para mais alguns gráficos ali que aparecem que eu acho pertinente a gente abordar, tá? Do lado ali a gente tem velocidade, tá? A gente tem RPM, ok? Lá em cima a gente tem o thrust do veículo, ou seja, a aceleração, tá? Tem outros gráficos que não servem muito para a gente, por exemplo, como clutch, que é o gráfico de embreagem, mas isso não interessa muito, tá? E aqui em cima, na esquerda, tá? A gente tem um gráfico importantíssimo, que é o STG-STM, tá? Esse gráfico é o quê? Tá? O Steering Thrust, ou seja, é a força aplicada na coluna de direção, tá bom? A gente tem esse gráfico, gravem ele, que ele é bem importante para a gente, tá? E vamos continuar no vídeo. Só explicando antes uma coisa importante, o STG-STM, tá? Ele vai ficar negativo quando a direção tiver força aplicada para a esquerda, tá? E ele ficará positivo se a direção for para a direita. Ele vai ficar zerado se a direção ficar na posição reta, zero, tá? De steering zero, ok? Então, é muito importante que vocês entendam isso. É o mesmo princípio da força G lateral, é o mesmo princípio de tudo em telemetria. Direita positivo, esquerda negativo. É muito importante explicar isso para quem é leigo. Eu sei que quem conhece
já sabe que isso é óbvio, deve estar aí pensando aí, para que ele está explicando isso, isso é óbvio. Não, isso não é óbvio para todo mundo, tá? Então, estou explicando para quem é leigo que aquele gráfico ali, o STG, STM, ele é negativo para a esquerda, positivo para a direita, tá bom? Bom, pessoal, então vamos para a curva e para a análise da telemetria. Reparem que a tamborela é uma curva constante e a força G ela vai se manter entre 2,20 e 2,40, tá? Dependendo de bumps, dependendo de ondulação, enfim. Ela vai oscilar muito pouco, tá? Fiquem prestando atenção nisso porque ela vai se manter nessa média. 2,20, 2,40. Pessoal, reparem agora que o Ayrton está chegando no segundo recapeamento, tá? A força G está em 2,40, 2,70. Ela chega a pico de 3,62, tá? Reparem que a frente do veículo toma uma trajetória mais para a esquerda. Isso, segundo a Williams, é o carro saindo de traseira. A frente do carro vem para a esquerda porque a traseira está indo para a direita. O carro gira no seu próprio eixo, ok? Imediatamente o Ayrton vai subir o botão amarelo no vídeo. O que isso quer dizer? Que ele traz de novo o volante para a direita, ele traz o volante para neutro, tá? Como a gente consegue ver que ele traz o volante para neutro? Ele vai conseguir vencer o oversteer. Ele vai começar a baixar a força G lateral. Olha lá, a força G chega a 0,33. A partir desse momento aí, o carro não vira mais. Porém, a cabeça do piloto desce para a esquerda e ele aplica força no volante. Reparem que em nenhum momento o STG STM zera. Aí vocês vão me perguntar, mas esse gráfico aí estava em 18, 20, ele está em 7,18, esse valor aí é muito baixo. Sabe por que esse valor é baixo? Porque não tem força nenhuma sendo aplicada na direção, porque não tem contato com o solo. Vocês vão reparar que o Ayrton imediatamente começa a soltar o acelerador do carro. Mas ele não freia. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que você sabe que ele não freia? Porque o carro desacelera muito pouco. E a força G longitudinal é extremamente pequena. Tá? Essa força G longitudinal que a gente tem ali é a força G do freio motor do carro. Tá? Reparem que ele está a 310, foi para 306, 303, 299, tá? Preste atenção nisso. Reparem que em nenhum momento o gráfico de steering zera lá em cima, tá? Vamos lá, vamos continuar. O carro vai perdendo velocidade até chegar num pico de 7G.30 na frente do carro. E é aí a chave de tudo, tá? Reparem que o thrust force nessa hora está em 2,99, tá? Ou seja, temos força na coluna de direção, ok? Muito importante que isso seja dito. Por que o carro tem 7G de força na sua frente? Nenhum carro de Fórmula 1 consegue desacelerar em 7G. O carro de Fórmula 1 conseguir desacelerar em 7G não precisa nem competir, ele é campeão mundial. Porque ele vai parar 50 metros na frente de todo mundo. Então esqueçam, esse 7G não é desaceleração. Mesmo com o throttle zero. Sem aplicação de acelerador, porque ele já tinha detectado o problema. Vocês sabem o que é esse 7G? É a frente voltando para o solo. É o impacto da frente com o solo. E eu vou provar isso para vocês. A partir do momento que a gente tem esse pico de 7G e que a frente volta para o solo, o carro vai iniciar a desaceleração com a frenagem. Como é que a gente consegue perceber isso? Porque o gráfico de força G na frente do carro, a força G negativa, longitudinal, negativa, vai voltar a ficar baixa de novo e vai iniciar a desaceleração. Botem isso na cabeça. Esse carro saltou.
Por isso ele anda em linha reta todos esses metros. Depois que ele toca o solo, qual é a primeira reação do piloto? Frear. É a primeira reação que ele tem. Olha onde ele já está na curva. Ele vai iniciar a frenagem do veículo, tá? Porque ele está sem controle dianteiro do carro. E quando ele volta a aplicar volante, o carro sai de frente. Essa é a explicação da Williams. Houve um rebote. A explicação da Williams é bem simples. A perda de altura traseira do carro vai fazer com que seja interrompido o fluxo de ar na parte traseira do assoalho e todo o ar que chega na frente não tem para onde ser dissipado. E ele issa a frente do veículo, tá? Quando ele issa a frente do veículo, o Ayrton sai de frente na curva. Por que ele não freia? Ele não freia porque ele não tem contato com o solo. A partir do momento que ele toca o solo e gera 7G de força, com a pancada dele voltando para o solo, por que ele volta para o solo? Porque a força do ar embaixo do carro subindo ele, porque não tem para onde ir, e do outro lado você tem a força da asa do carro dianteira forçando o carro para baixo. E uma hora a asa dianteira do carro venceu, porque ele perdeu 20 km soltando o acelerador. A primeira reação do Ayrton é soltar o acelerador. Ele perde 20 km, a traseira descomprime, o ar volta a circular, a asa dianteira volta a vencer a força que estava acontecendo embaixo do carro e volta a empurrar o carro para baixo de novo. A partir do momento que o carro toca no solo, e a gente tem essa força de 7G, começa a desaceleração do veículo. Bom, pessoal, a partir do momento que o carro toca no solo, ele já cai para 274 km por hora, 265 e vai freando até o momento que a gente perde tanto a telemetria quanto a imagem, ok? Bom, pessoal, e aonde a Williams alega na justiça? Ela alega que a partir do momento que o Senna consegue corrigir a força G lateral, porém a frente do carro issa, tá? Até o carro chegar nesses 7G de força frontal, que é quando a frente toca o chão novamente, na verdade, não é que a frente toca o chão, o carro salta 3 vezes até ele conseguir igualar o fluxo de ar da frente do veículo com o que está atrás do veículo. Como assim? Até o momento em que o carro consegue igualar o fluxo de ar que está entrando no assoalho com o que está saindo, que era muito menos do que o que estava entrando. Tá? O carro está coletando uma quantidade absurda de ar que ele não está conseguindo dissipar embaixo do carro. Isso faz com que o carro isse à frente. Tá? A partir do momento que o carro chega a 7G de força frontal sem perder velocidade, para isso, é muito importante isso, seja dito, que essa é a alegação da Williams, tá? O carro chega a 290 km por hora, ou seja, ele perde 20 km só, mas ele faz uma força G de 7G frontal. Isso significa que é o momento que ele toca no chão, aí sim a velocidade cai abruptamente. Outra coisa importante, o Steering STN, que é o gráfico azul lá de cima, em nenhum momento zera. Nenhum momento ele zera. E o que a Williams usa para se defender? Esse gráfico não zera porque existe contato entre o volante e a coluna de direção. E esse gráfico não vai zerar. Se você perde a direção, esse gráfico zera na hora. Ele não vai descer. Vocês vão reparar no vídeo que o gráfico desce de 7 e sobe para 7 de novo. Depois é que ele cai de vez. Tá? Que é quando ele inicia. É muito interessante. O carro desce, ele toca no solo, faz os 7G de força. Quando ele dá o terceiro pulo, tá? Que ele entra num processo de pulos, ele dá 3 pulos. Quando ele dá o último pulo, que ele chega a 7G de força frontal, aí é que ele começa a frenagem, tá? Porém, ele já está muito fora da trajetória. Aí é que ele começa a frenagem. E aí é que a gente tem o gráfico, ele começa a descer mais, tá? O Steering STM. Aí é que ele começa a descer mais. Porém, ele já está andando reto há um tempão com o volante virado. Ele está andando há um tempão com a barra de direção virada. É isso que a Williams usa para se defender. É isso que eu estou tentando explicar para vocês, tá?
Eu só estou trazendo para vocês a versão da Williams. Nesse último frame da cabeça do Ayrton, quando ela pende para a esquerda, tá? É ele virando o volante com toda a força, mas ali é justamente quando acaba a imagem, tá? A gente não tem mais nada. Não tem telemetria, não tem imagem, não tem mais nada, tá? É justamente ali que tudo acaba, ok? E quando ele inicia a frenagem, ali o gráfico de velocidade ele para em 260 km por hora. Eu não tenho mais informação nenhuma para dar a vocês, tá? Mas por que ele ficou tanto tempo sem desacelerar? Andando em linha reta? Esse é o meu questionamento, tá? A promotoria dizia o quê? Um carro que quebra a direção, o piloto na hora freia o veículo. Ele se sente desconfortável e freia o veículo. Agora, um carro que a frente é içada e o piloto não tem controle nenhum do veículo, ele vai demorar a frear até que ele toque o solo. O primeiro recurso do piloto foi soltar o acelerador para o conjunto mecânico traseiro descomprimir, voltar o fluxo de ar, igualar o fluxo de ar da frente com a traseira no soalho do veículo. Quando isso acontece, o veículo volta a frente dele para o solo de novo, há uma força de 7G, aí é que ele começa a fazer a frenagem do veículo. E aí vocês veem a velocidade cair abruptamente. E não só isso. A força G longitudinal dianteira, ela chega a 7 e é muito interessante porque o veículo começa a perder velocidade abruptamente, mas a força não, a força cai. Como que a força cai se a velocidade está sendo reduzida abruptamente? A força G frontal cai porque aquela força G de 7G lá não era de desaceleração. Aquela força G era de queda. É quando o carro toca o solo novamente. Ele faz uma força de 7G e aí ele inicia o processo de frenagem. Tudo o que acontece até o 7G é desaceleração de freio motor. O Ayrton solta o acelerador, como vocês veem no gráfico lá em cima vermelho que chega a 0. Ele solta o acelerador. Tá? Ele só vai conseguir ter frenagem a partir do momento em que ele toca as rodas dianteiras no chão, gerando uma força longitudinal de 7G negativo, no caso frontal, ok? Em nenhum momento o steering STM zera, tá? E nem fica positivo, ou seja, que indicaria, por exemplo, uma direção virando para a direita, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Em nenhum momento, por isso que eu falo para vocês, a haste de metal da barra de direção lá embaixo no carro, quando eu mostro lá, ó, fora do carro ali no vídeo, ela inclusive sai mais no último frame, tá? Quando a cabeça dele vem para a esquerda, ele vira com tudo. Foi o que eu mostrei para vocês no vídeo passado, comparando a peça em linha reta e a peça em movimento para a esquerda, tá? Então, aí é que a Williams se defende. Como que um carro que tem força ainda na direção vai em linha reta? Como que um carro que tem força na direção não freia? Como que um carro que está em contato com o solo, com o piloto sem direção, perdão, ele não freia? Por que ele não freia? Não é que ele não freia, ele freia, só que não tem freio. Ele só tem o freio traseiro. Por isso que a força é extremamente baixa. Outra coisa, por que o Ayrton tem a preocupação de alinhar a direção do carro? Porque você não freia um veículo com freio traseiro, ele vai sair de traseira na hora. Então, intuitivo, a primeira coisa que o piloto faz, se ele não tem gripe dianteiro e precisa frear, é acertar a direção do carro. E é essa a versão da Williams. E a Williams prova isso como? Porque o STM cai e ele volta a subir e depois ele cai de novo. Ou seja, toda vez que o Ayrton sentia perda de gripe dianteiro, ele acertava a direção para manter a frenagem constante a partir do momento que as rodas dianteiras tocam no solo, obviamente. Tá? Porque para que ele vai virar o volante sem ter contato se o carro está em understeer? Ele vai virar o volante para quê? Então, a versão da Williams, a Williams usou essa versão nos três processos, perdão. Ela venceu os 3 processos, tá? A promotoria, por falta de provas, perdeu 3 vezes. Inclusive eu tenho um dado interessante para dar a vocês. A Williams, no processo de 99, ela até reconhece que há desgaste na luva. Ela reconhece. Isso é o mais interessante que eu queria dar a vocês como informação. Ela reconhece desgaste. Falha não. Desgaste. E o desgaste com
o impacto do veículo na parede faz a direção virar abruptamente para a esquerda, ok? A direção vira abruptamente para a esquerda com impacto na parede, o piloto segurando o volante, o suporte extremamente distante, porque o volante foi trazido para frente, a desaceleração, o peso dos braços vezes a força G faz o volante ter duas resultantes de força, e essas duas resultantes de força que quebram, ou seja, fazem a fratura, a falha da luva, tá? De direção, ou seja, a peça que foi soldada. E a prova de que não foi solda é que uma parte da luva que foi inserida ali está na coluna de direção no volante, fora do carro, quando o carro se acidentou, e a outra parte está na própria coluna de direção, ou seja, a coluna de direção não quebra na solda, ela quebra na luva, que aí começaram a trabalhar na hipótese de quebra da luva antes do acidente. E a Williams consegue provar que não, que a luva não quebra antes do acidente, que o thrust power existia, tá? Ele só não era aplicado porque o piloto não tem estabilidade traseira, então ele não vai virar a direção. A partir do momento que o piloto não tem estabilidade traseira, porque o fluxo de ar dele está cortado, ele interrompe a direção. Aonde vocês veem que a direção é interrompida? O botão amarelo sobe, tá? E imediatamente ao botão amarelo subir, a força G cai. A força G que eu falei para vocês estava em 3,60. É isso que a Williams alega. A força G ela sobe abruptamente, o Ayrton sobe o dedão esquerdo no vídeo, ou seja, ele acerta a direção, tá? Ele faz o counter steer, ele faz com que a força G lateral seja dissipada, porém não há descompressão do conjunto mecânico traseiro a tempo, tá? E você tem uma quantidade absurda de ar entrando na parte frontal do assoalho, que segundo a Williams não teve condições de ser dissipada pela parte posterior do assoalho. Então, dessa forma, a frente do veículo é içada e ela salta 3 vezes, ok? Por que ela salta 3 vezes? São forças lutando uma contra a outra. A força de todo aquele ar entrando debaixo do carro querendo levantá-lo e a força da asa dianteira tentando empurrar o carro para baixo. Uma hora a asa dianteira vence. Por que a asa dianteira vence? Porque a primeira coisa que o piloto faz é soltar o acelerador. Ele solta o acelerador, perde 20 km, ele recupera a altura traseira, ok? E a frente desce. Quando a frente desce, a gente tem um impacto de 7G no solo, e aí sim ele começa a fazer a desaceleração do veículo. E é engraçado, como eu falei, a velocidade cai, mas a força G desce. Como que um veículo que está desacelerando, a força G cai? Não faz nenhum sentido isso. Tá? É porque os 7G não são de desaceleração e um Fórmula 1 não freia 7G. Tá? Os 7G são de impacto que transfere a carga toda para frente do veículo, de uma vez só. Tá? Você tem uma transferência de peso absurda para frente quando o veículo toca o solo. Tá? E aí sim ele volta a ter condições de frear o veículo. E ele vai freando o veículo até chegar na parede e não consegue desacelerar, porque ele depois tem um novo salto na área de grama, ok? E aí depois ele cai no concreto novamente, freia de novo, enfim. Dizem que ele bate ali na casa dos 140 milhas, tá? 130, 140 milhas, tá? Então ele ainda bate numa velocidade bem alta, tá bom? Aí muita gente me perguntou nos comentários, mas você não fala do que as causas da morte do piloto, é porque não quero entrar nessa seara, tá? Isso aí todo mundo já sabe. Quando ele bate na parede, tá? O triângulo superior da suspensão perde um elemento, esse elemento vai na viseira, tá? Entre a viseira e o capacete, faz uma lesão na cabeça do piloto, tá? No crânio do piloto. O pneu, tá? O pneu dianteiro direito bate também na cabeça do piloto, tá? Levando a cabeça do piloto contra o assoalho traseiro ali, tá? De proteção da cabeça. O capacete é rachado, o crânio do piloto foi esmagado pelo pneu, ok? É muito importante que isso seja dito. A prova disso é que a partir de os carros passaram a ter uma almofada rígida tanto na traseira da cabeça quanto nas laterais, que é para caso algo bata na cabeça do piloto e empurre ela para trás, isso dissipe carga, tá? Então, igual eu falei no vídeo anterior, sempre existiram elementos do pós-acidente que provam o que aconteceu no acidente, tá bom? A regra dos recapeamentos,
a regra da altura do carro, da prancha. Por exemplo, hoje eu posso botar um carro em altura 0. Ele vai arrastar aquela prancha no chão, mas ele não vai interromper o fluxo de ar. Por quê? Porque você tem a altura da prancha em relação ao solo. Tá? A prancha ela tem, no caso, 2 centímetros. Então você vai sempre ter 2 centímetros de espaço entre o solo e o assoalho do carro. Então, caso o carro chegue a uma altura 0 que raspe a traseira da prancha, o ar vai passar pelos lados da prancha, mas nunca interromper o fluxo de ar, porque interromper o fluxo de ar embaixo do carro faz com que o carro isse à frente. Ele não tem para onde dissipar o ar. Você tem uma enorme quantidade de ar entrando embaixo do veículo que não tem para onde ir. Isso qualquer pessoa vai concluir de forma extremamente fácil. Tá? É muito intuitivo a análise da Williams. Tá? E o juiz, mesmo leigo, conclui que a Williams está correta e absolve a Williams 3 vezes. É bom deixar isso claro. 3 vezes, ok? Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa coloquem nos comentários. Eu peço, por favor, a vocês que tenham cortesia, que tenham educação, tá? Vamos respeitar a opinião uns dos outros. Eu tenho a minha opinião. Vocês provavelmente terão a de vocês. Muitos concordarão comigo, outros discordarão de mim, enfim, etc. E tal. Mas vamos fazer as coisas com cortesia, vamos ser adultos, ok? Vamos ter cordialidade. O objetivo desse vídeo não é brigar com ninguém, é dar a minha opinião, é trazer a opinião da Williams, é fazer a interpretação da telemetria, é trazer os eventos pré-acidente, acidente, pós-acidente, trazer depoimentos, tá? Todas as pessoas que foram envolvidas na promotoria, como eu falei para vocês, elas foram derrotadas na justiça 3 vezes, tá? Então, inclusive, em 2003, só para finalizar o vídeo, o Patrick Head foi entrevistado a respeito disso, tá? Porque haveria um terceiro processo, ou seja, uma segunda apelação da promotoria, tá? E o Patrick Head foi taxativo na resposta dele, tá? Estou absolutamente tranquilo porque os números não mentem. Eu sei o que aconteceu com o carro. A gente sabe o que aconteceu com o carro. Os números não mentem. Tá? O carro não tinha contato dianteiro com o solo, o piloto não consegue realizar a frenagem. É muito simples a explicação do Patrick Head e intuitiva. O carro não freia, tá? Porque não tem contato com o solo. A partir do momento que ele tem contato com o solo, ele passa a frear, mas aí já é tarde demais. Já tinha algo errado, desde o meio da curva, que é a perda de fluxo aerodinâmico. Até o carro estabilizar todo o fluxo aerodinâmico no seu inferior, já era muito tarde. Ele já não tinha espaço de metragem para realizar a frenagem, ok? E ele faz um contra-esterço, há um rebote. Além de você ter o rebote do contra-esterço, que inclusive você não pode fazer esse tipo de contra-esterço em alta velocidade, porque você não tem tempo de descompressão do conjunto mecânico traseiro. E quando você recupera, tá, a tração traseira, você perde completamente a dianteira. Por isso que em ovais, por exemplo, você não contra-esterça o volante de maneira alguma. Porque em ovais você faz curvas a 300 km por hora. Tá? Não é recomendável que você contra-esterce um veículo nessa velocidade. Não há conjunto mecânico com velocidade suficiente de descompressão. É simples. Tá? E o veículo corta completamente o fluxo de ar, por isso que ele sai de traseira. Essa é a explicação da Williams e faz todo sentido. Bate com o gráfico de força G. Tá? Quando o veículo volta para o solo, bate com o gráfico de força G também. Tá bom? E aí acontece a desaceleração normal de um Fórmula 1 de 94 de 4G. Ok? E ela vai acontecendo até a parede. Tá? Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Espero ter sido claro. Tá? Se eu não tiver sido claro, eu vou ficar à disposição nos comentários, mas torno a dizer de maneira cordial e respeitosa, ok? Eu sou uma pessoa do bem, eu não sou uma pessoa que estou na internet para brigar com ninguém, não, tá? Eu sempre trato todo mundo com o maior carinho, com a maior cordialidade, e eu espero ser tratado dessa forma também, ser tratado com respeito, tá? Eu estudo isso há mais de 20 anos,
Estou passando para vocês a minha opinião, que por acaso é a opinião da Williams também, tá? E vocês discordando ou não, é um direito de vocês, tá? Só vamos nos respeitar nos comentários, vamos debater, vamos discutir, vamos crescer, vamos evoluir, vamos discutir o assunto juntos, tá? Mas não desrespeitando um ao outro, ok? Vamos fazer tudo com cordialidade, com respeito, na amistosidade, pelo amor de Deus, tá? A gente já está com problema demais no nosso país para ficar brigando por causa de vídeo de YouTube, ok? Até o próximo vídeo, cuidem-se bem.